Mulher é Essa? Um podcast para mulheres de todas as idades, seu novo ponto de encontro para trocar, aprender e se conectar. Seja muito bem-vinda. Eu sou Alessandra Feltri, especialista em saúde feminina. E antes de a gente começar o bate-papo de hoje com duas experts, vocês vão ficar aqui até o final, porque o tema é quente e muito útil para mulheres acima de 40 anos, especialmente. Eu gostaria de agradecer nosso patrocinador master, que é a Moving, o seu drink proteico diário, um suplemento, uma forma fácil de colocarmos as proteínas ao longo do dia. Gente, é um drink refrescante, gaseificado, levemente, super saboroso, que você pode encaixar em qualquer momento do seu dia. Eu sempre falo para quem já me segue há muito tempo a importância da proteína ao longo do seu dia, seja no café da manhã, para completar uma refeição, ou até mesmo após o seu treino. Vamos começar o bate-papo de hoje. Olá, Bruna. Olá, meninas. Olá, Cris. Olá, Tati. Muito bem-vindas. Olá, queridos que nos assistem e queridas. Ale, mais um podcast com um assunto incrível que a gente adora falar. Exatamente. Né? E hoje o tema é desmistificando a menopausa e a perimenopausa. E hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso podcast a doutora Cris Guarnieri, dermatologista. Muito obrigada. Gente, ela é dermatologista, mas eu acabei de saber que ela é muito mais do que uma dermatologista. E a gente vai conversar sobre sua história também um pouquinho aqui, tá? E a doutora Tatiana Muté, que é ginecologista. Muito obrigada pela presença, pelo tempo de vocês aqui conosco. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Obrigada, meninas. Se vocês puderem fazer uma apresentação de vocês para que a nossa audiência possa conhecê-las, vai ser um prazer. Eu sou a Cris Guarnieri, eu sou dermatologista, formada pela USP. Fiquei 15 anos associada ao ambulatório de cosmiatria dentro da dermatologia do HC, então onde eu desenvolvi muitos protocolos de pesquisa, tive muito contato com essa parte de ensino e pesquisa dentro da própria cosmiatria. E aí, em um certo momento, eu decidi fazer medicina antroposófica e homeopatia, porque eu entendi que a pele é muito plural e a gente pode tratá-la de várias maneiras, sempre respeitando essa interface que ela tem com o mundo, com o meio e com as pessoas. E hoje em dia eu pratico uma dermatologia que eu diria ampliada em toda a sua pluralidade dentro do meu consultório privado. É um prazer estar aqui. Maravilha. E é um prazer falar sobre isso com vocês duas. Maravilha, obrigada, Cris. Tati. Eu sou a Tati Bolt, sou médica ginecologista obstetra, formada pela Escola Paulista de Medicina. Eu atuo no cuidado de mulheres ao longo de diferentes fases da vida, da adolescência até a pós-menopausa, e acredito muito numa visão de saúde que vai muito além da ausência de doenças. Ao chegar na perimenopausa, comecei a me aprofundar no assunto e montei junto com a Cris um projeto que é o Menô Sem Pausa. Obrigada pelo convite. E é um projeto que realmente vai ajudar muitas mulheres. Eu falo que eu também trabalho com saúde feminina, especialmente com mulheres acima de 40 anos, e quando nós começamos a falar de menopausa, parece que é algo que ninguém quer tocar nesse assunto. É muito desconhecido ainda sobre as devidas, prevenções ou estratégias que podem ser feitas para a mulher ter realmente uma qualidade de vida. Pelo contrário, o que a gente vê normalmente nas mídias sociais e o que é divulgado até nos dias atuais é que essa fase de vida é uma fase meio negra, obscura, onde a mulher realmente perde vitalidade, onde perde disposição e energia, e parece que é o fim da mulher. E ninguém quer conversar sobre isso. É por isso que hoje o nosso tema é desmistificando a menopausa e perimenopausa. E por que a perimenopausa neste momento também? Porque aqui as meninas vão trazer também, eu falo muito disso, a perimenopausa é um momento e uma fase de vida onde já, dependendo do seu estilo de vida, alguns sinais e sintomas da menopausa podem aparecer. E é uma fase que é uma oportunidade de cuidado. Então eu falo que é a janela de oportunidade terapêutica. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse momento de perimenopausa. Cris, eu queria que você falasse um pouquinho como esse momento para a mulher, porque muitas mulheres me acessam e falam, eu estou 42 anos, quando eu chegar no climatério.
você já está no climatério aos 42 anos. Exato. E se a gente parar para pensar, Lê, que a gente perde cerca de 1% do colágeno, a gente não consegue repor este colágeno naturalmente a partir dos 35 anos. E quando a gente entra na menopausa, a gente realmente vai perder 30% desse conteúdo colagênico da pele. Nós não conseguimos refazer este colágeno. Então, é mais do que sensato, se eu sei que a partir dos 30, 35 anos eu posso perder, por que eu não tenho ações que me façam ganhar, ou lentificar essa perda, ou repor esta perda? Então, aí eu vou procurar uma ajuda alimentar na sua área, uma ajuda ginecológica na área da Tatiane, e uma ajuda, seja de injetáveis, de tecnologias ou de um skincare direcionado para essa paciente que vai começar a perder colágeno. Então é 35, não é 50. Exato. Né? E olha que maravilhoso. Eu gosto muito dessa abordagem de trazer um pouco para o mais jovem, dos 35, mas que também a partir dos 50 nós temos já hoje em dia muitas estratégias para auxiliar, falando de pele, essa mulher nessa fase de vida. Mas aos 35, olha a consciência que essa mulher tem que ter sobre o seu corpo, sobre como é ao longo dos anos a sua fisiologia, o que ela perde, o que ela ganha e como se prevenir. E você trouxe sobre ela vai perder colágeno. O que fazer para minimizar e o que fazer para ganhar. E hoje temos aqui profissionais, a Bruna, uma grande pesquisadora, e vai estar conosco aqui também com muitas informações sobre esse tema, mas a gente tem a nutrição, a dermatologia e a ginecologia, uma equipe multidisciplinar para ajudar essa mulher. Não é um pilar, e não é um pilar só. Eu poderia aqui defender o meu, de falar, a nutrição é a mais importante para a saúde da pele. E não vai ser, né, Cris? Não vai ser. A gente sabe que é muito mais. Algo que traz benefícios para o nosso corpo, seja uma terapia de reposição hormonal, seja os procedimentos de bioestimulação de colágeno e a alimentação e o estilo de vida, que é super importante, né? Super. É tão curioso, porque quando a mulher chega com 35 anos no consultório, eu faço a consulta e falo no final, então vamos se programar para as próximas décadas, para a menopausa. Ela fala, estranho, não, menopausa? Né? Não, eu tenho 35, né? Não tem Parece nada distante, a ver com isso, né? Mas se a gente for ver, por exemplo, uma das preocupações que a gente tem na menopausa, que é a osteoporose, o nosso pico de massa óssea é com 30 anos. Então, talvez a gente fale com os 35, mas a gente deveria puxar antes mesmo disso o assunto, para chegar nos 30 anos com uma boa massa óssea, porque depois vai caindo, né? É aquele investimento que a gente poupança faz. De ossos, poupança de ossos, poupança de músculos, poupança de cabelos. Porque é sobre isso. A gente tem um pico máximo de produção ótima e excelente de um bom osso, uma boa densidade mineral óssea, de bons músculos. É claro que se nós pegarmos uma paciente com osteopenia, numa idade aí mais para frente, 45, 50 anos, nós temos estratégias para reverter este cenário. Mas aí vão ter que ser estratégias para consertar algo, né? Para consertar. Ela poderia ter prevenido antes. Mas atualmente ainda, né, Tati, a gente fala muito sobre cuidar dessa mulher com queixas. Né? Muito do tratamento e não da prevenção, Exatamente. Antes. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu vi numa feira que eu fui em Bolonha, na Itália, que era uma feira sobre cosméticos. E aí tinha as tendências mundiais e uma delas era: menopausa não é um evento, menopausa é uma jornada. Aquela frase me impactou muito. Eu tenho 36 anos. E aí, ouvindo muito a Lê falar, a Beta também, nossa hosts aqui do nosso estúdio, eu comecei a ter um pouco mais dessa consciência exata de começar a pensar essa prevenção com muito tempo de antecedência. Mas eu acho que é do ser humano, né? Essa coisa de quando parece que falta uma década ou 2 décadas para a gente realmente realizar o diagnóstico de menopausa, fica tão distante que a gente acaba se descuidando, né? E tem o imediatismo. As pessoas acreditam que ela vai ter um sinal sintoma e vai tratar. Não, na hora que chegar essa queixa, eu trato, eu cuido, né? O procrastinar e o imediatismo, achando que ali naquele momento de dor, né, ou de queixa, terá
uma solução que é muito eficiente. Temos hoje, né, Cris, né, Tati? Temos hoje, mas o melhor sempre não é antes. imediato. Foi muito interessante, Ale, porque ontem mesmo eu estava examinando uma paciente de 42 anos, minha paciente há muitos anos, e ela fala assim, que tinta de cabelo você está usando? Aí eu falei, a mesma que você, lembra? A gente usa a mesma, porque ela tá bem alérgica, como eu. Ela falou, então, mas meu cabelo tá muito seco ultimamente, ela tá deixando... Eu falei, não é que ela está deixando o seu cabelo seco, seu cabelo está ficando mais seco. Sim. Você está na perimenopausa e você vai perder esse tipo de hidratação, a cutícula vai abrir. Sim. E a gente precisa começar a olhar para isso, já. Não, está, então vamos começar a cuidar. Meninas, na prática, nós precisamos ter essa conversa difícil e quanto antes, melhor. É verdade, Bruna. E sabe o que mais me chama a atenção? É a autoobservação. Então, ela percebeu que o cabelo mudou, ela não tem uma aceitação que é uma fase de vida, e ela estava colocando ali este problema com outras causas, né? Então, sei lá, às vezes ela estava querendo, às vezes ela estava querendo uma tinta mais natural e que aquela não estava sendo eficiente. Passa longe, Ale, passa longe essa consciência, essa consciência. Tati? É bem o que você falou, não está perto. Não existe esse olhar de assim, pode ser, porque realmente a menopausa vem com esse carimbo de velha, né? Então assim, eu não sou velha. Ou de inatividade, né? De perda de qualidade de vida, de perda, né? Invisibilidade, que é invisível. Exatamente. Tati, eu queria que você contribuísse aqui com todos os nossos ouvintes. Existe um medo gigantesco em torno da terapia de reposição hormonal. Eu queria que você esclarecesse assim, qual o momento, para quem, se é necessário, se não, o que seria hoje, dentro da sua prática clínica, que você conseguiria abordar aqui para a gente? Eu acho que a gente está vivendo uma época boa de muitos avanços na ciência, né? Vamos colocar aí a conta também da ciência, que é muito machista, muitos homens fazendo pesquisa, Viagra já está bem disponível, a terapia hormonal ainda está caminhando. De quando eu me formei para cá, em 2006, já mudou muita coisa. Eu acredito que a gente vai ter ainda mais estudos nas próximas décadas. Mas muitos desses mitos vieram dessa época de décadas atrás, que a gente ainda não tinha substâncias seguras, numa via de administração segura. Né? E hoje a gente tem, né? Então, até uma paciente perguntou para mim assim, mas como que você é contra ou a favor da reposição hormonal? Eu falei, só a favor do que a ciência está mostrando agora que a gente pode fazer com segurança. Né? Então, hoje a gente sabe que tem vias de administração que são mais seguras, principalmente as não orais, e que o melhor momento é ali naquela fase de transição, não quando ela já parou de menstruar. Quando os ciclos estão ficando irregulares, que ela já começa a ter sintomas, a gente já pode intervir e entrar com a medicação para ela ter uma transição mais leve. Exatamente. Eu falo muito que a mulher que não se cuida e não procura ajuda nessa transição menopausal, ela vive uma montanha-russa de hormônios. Ou seja, eu não acho uma montanha-russa confortável. Pode dar lá o seu frio na barriga, a montanha-russa... Por alguns segundos vai bem. Mas é desconfortável. Você imagina, eu falo que nós, por mais que nós tenhamos um ciclo que é instável, dentro dessa instabilidade, existe uma frequência que é normal. Essa frequência, ela acaba. Então a gente começa com picos e quedas muito bruscas hormonais e isso afeta a qualidade de vida. Algumas pessoas também, Tati, eu vejo isso muito na prática, elas vivem tão desconectadas ao seu ciclo menstrual que ela não sabe se ela está na perimenopausa, se é o estresse, se é a preocupação com um filho, se é o cansaço, se é a falta de sono, porque no mundo atual o que nós temos hoje é o estresse trazendo os mesmos sintomas da menopausa. Então, eu tenho estresse prejudicando o sono, menopausa prejudica o sono. Eu tenho estresse trazendo irritabilidade, menopausa traz irritabilidade. Falta de libido. Então, assim, isso se mistura em uma fase de vida da mulher que ela é multitarefas e aí ela não consegue entender qual o período que ela está, ela nem faz essa conexão. Então, aí as queixas só se agravam. E a gente esperar por sinais e sintomas graves não é o mais adequado para a gente cuidar da nossa vida, da nossa saúde. Né? Adoro
provocar as pacientes a terem essa conexão com a fase do ciclo, porque eu acho que desde sempre a gente ouve de forma muito pejorativa, ela tá de TPM, olha que mau humor. Muito, exato. Mas se a gente aprender as características de cada fase e como a gente está se sentindo, a gente pode fazer um uso melhor. E se beneficiar de todas essas fases, né? Você vai ter uma entrevista de emprego, pode marcar ali no período fértil. Exato, Sim. perfeito, Muito mais mais criatividade, sedutora, mais... né? Mas eu acho muito isso que você falou da mulher estar sobrecarregada fazendo um monte de coisas. A hora que vai chegando a hora da menopausa, não dá mais. Não dá mais para poder não passar isso como uma tarefa de casa, né? Perceber isso. A carteirinha de vacina do filho está em dia, né? As Perfeito. coisas da casa estão em ordem. Mas quando você Perfeito. pergunta, cadê a sua carteirinha de vacinação? Ela não tem nem ideia. Ideia. Está na casa da mãe dela, não tomou nenhuma vacina na vida adulta. É. Então, acho que a menopausa traz muito esse convite de Perfeito. ter que se priorizar. Não dá mais Perfeito. para cuidar de todo mundo e não se cuidar. Perfeito. E é um ciclo vicioso, né? Você se cuida, você consegue cuidar bem das pessoas e esse ciclo ele é retroalimentado, porque a partir do momento que também falta saúde, a ausência de saúde, não é apenas o estado físico, né? É o emocional, é o mental, é aquela alegria, aquela energia para poder estar fazendo coisas do dia a dia que são normais e que aí você começa a ficar irritada e que tudo te incomoda. Então a família toda sente. E eu defendo muito na prática clínica que a gente não tem que esperar os exames laboratoriais apresentarem ali valores inadequados. Os sinais e sintomas sempre vêm antes, né? Então, assim, para que você vai esperar o estradiol estar 2 numa fase ali folicular, se ela já está com queixas significativas de alteração de humor, de um humor deprimido, de cansaço? Para quê, né? Curioso como algumas pacientes se apegam nos valores de referência, Muito. né? Ela tá fazendo tudo errado, mas se fez o check-up e tá dentro do valor de Eu tô com referência, uma não, amiga, tá ótimo, não eu tô preciso com uma mudar, amiga, né? eu tô com uma amiga de 50 anos, neste perfil. Ela vai assistir esse podcast e ela vai saber que eu tô falando dela. E aí, esses dias, eu até postei no meu Instagram, não sei se você viu. Uma indireta pra ela? Não, Não, ela uma me mensagem escreveu. dela. Ela me escreveu uma mensagem muito interessante, exatamente no dia que eu estava lançando o meu programa Reset Metabólico, anunciando novamente uma oportunidade inédita do meu programa. E ela escreveu assim: Lelê, tô assustada, tô ganhando peso e eu não sei o que está acontecendo. Então, assim, é sobre isso. A mulher começa a ter uma nova redistribuição de gordura corporal, ganhar peso, ter mais dificuldade, né, nessa administração desse peso corporal, não sabe por quê. Né? Ela faz atividade física, ela come bem, só que tem algo ali faltando, tem um ajuste que é necessário. E aí ela menciona numa segunda mensagem: meus exames estão todos ótimos. Amiga, seja bem-vinda na perimenopausa, né? Por mais que você não aceite, não espere o seu médico sinalizar que os valores estão inadequados. O seu sinal de queixa, né? A sua queixa atual é essa de ganho de peso. O que mais? Né? Um brain aquela fog, história. uma A falta de clínica libido. é sempre soberana. soberana aos exames. Meu Exato. sonho é que não viesse nenhum valor de referência, e nenhum resultado. Porque acontecem as duas coisas. Às vezes a paciente checa, tá no valor de referência, ela nem volta no retorno ainda médico. tem isso, porque tá lá. exato, porque tá tudo bem. Ou vê que tá fora do valor de referência e fica desesperada. E não, às Fica vezes a gente estressada, quer né? que seja além, né? Então, Eu acho que nenhuma ferramenta per si vai direcionar a melhor estratégia. A gente precisa associar, né? Os exames laboratoriais são bem-vindos, uma boa anamnese é bem-vinda, uma boa conversa. Eu falo que quando a paciente tem muita informação sobre ela, ajuda muito a nossa clínica, né? ela quer fazer melhores escolhas sobre a própria saúde, Sim, né? exato. E a nossa clínica até, Tati, de nós conseguimos ajudá-la mais. Porque eu estou sabendo mais sobre essa mulher, porque uma coisa é nós prescrevermos e tirarmos estratégias para nós mesmos. Nós reconhecemos tudo que precisamos. Mas quando a pessoa vai no seu consultório e não te passa muitas informações, porque ela está desconectada e acha que você vai fazer um milagre ali, tipo, tô com 48 anos, não tô bem. Tá, mas não estar bem significa o quê? É baixa de libido, indisposição, cansaço, fogagem. É o que você tem para eu poder fazer a melhor estratégia para você. E não né? para sua amiga. E é interessante isso, porque na antroposofia, Lê, que é esse outro lado que eu falei que ela era mais que dermatologista, tá vendo, gente? existe uma coisa que é chamada ritmo, né? O ritmo do nosso organismo. E foi Exato. interessante isso que você falou,
ela está desconectada do ritmo. Sim. Então, às vezes eu faço 3 perguntas básicas. Olha, eu quero saber o seu sono, o seu ritmo de evacuação e como está a sua diurese, seu apetite, sua vontade de comer alguns alimentos. Aí ela, eu vou ao banheiro 2 vezes por semana. E ela acha que é um ritmo adequado, Dela, né? não é Uhum. assim? É o dela, ela não percebeu que ela mudou esse ritmo. Ela parou de tomar água. E ela antigamente dormia X e começou a dormir Y horas por Perfeito. dia, porque ela está acordando com calor. E ela não se deu conta dessa perda de ritmo, né? Perfeito. Que é uma Fui coisa... até tomar uma aguinha aqui. Eu também. Eu fiquei até pensando na minha hidratação aqui agora. Não, e vocês da nutrição falam muito pra gente sobre isso. O maior oxidante do mundo e mais barato é a água. É antioxidante, não é? E acabou. Me ajuda na pele, além de Exato. tudo. Os processos metabólicos, eles precisam de água. Exato. O nosso corpo é feito 75% de água. E aí a pessoa quer saber qual o melhor suplemento para poder fazer colágeno. Água. É. Água. É. Também, eu falo também a mesma coisa. Você toma água? Não. Então, assim, então não gasta com colágeno. Eu assisti, acho que tem algum tempo, uma imagem de algum Instagram mostrando um rosto sem uma boa hidratação e depois um rosto bem hidratado, só água. Como muda, né? Parece que ela fez ali um leve Descansou. preenchimento, assim, Descansou. né? Então, mostrando um rosto mais descansado mesmo, com uma harmonia ali de vitalidade, né? Sim. Então, assim, é água. É claro, né, que a gente não pode deixar de entregar muitas informações para quem está aqui conosco sobre alguns procedimentos que na prática clínica você traz, que somado a uma boa hidratação pode trazer benefícios nesse momento de perimenopausa e menopausa, que a gente sabe que tem um declínio nessa produção de colágeno, muito decorrente das alterações hormonais. O estrogênio ele está envolvido nessa produção desse colágeno, então a queda dele pode impactar, mas não é só esse mecanismo da presença de estrogênio que vai formar esse colágeno. Então, o que a gente pode fazer, Cris, na prática, para associar aí, junto dessa perimenopausa, que vem com essas alterações, e na menopausa, para a gente ter uma pele mais bonita, mais jovial e estimular essa produção de colágeno? Então, Ale, eu publiquei no começo desse ano um artigo, no começo do ano passado, me desculpe, um artigo mostrando que o ácido polilático, especificamente o Sculptra, ele tem uma ação na pele, no tratamento da qualidade da pele, em termos de colágeno, elastina e hidratação, conteúdo de ácido hialurônico cutâneo, semelhante ao estrogênio tópico. Então, se eu aplico na pele o beta-2 estradiol e aplico do outro lado o Sculptra, na diluição comum, eu obtenho pela mesma via inflamatória, mesma via estimuladora, os mesmos efeitos. Então, assim, isso a gente mostrou, fez uma série de pacientes. Só um minuto, o Sculptra é um bioestimulador de colágeno injetável. Tá. Nós fazemos 1, 2, até 3 sessões de tratamento. Sim. Então, assim, a gente escolheu diferentes tipos de pacientes menopausadas, menopausa química por quimioterapia, menopausa acima de 60, menopausa com 50. E tratamos diferentes mulheres e comprovamos esse tipo de ação de um estimulador de colágeno injetável. Outras coisas, sou mais nova, quero me prevenir. Qualquer terapia a laser que trate, que modifique, que faça uma pequena lesão na barreira dermo-epidérmica, que estimule derme, você tem produção colagênica. E hoje em dia, 2 tecnologias que são não invasivas, que é o ultrassom microfocado e a radiofrequência monopolar. Então, assim, você consegue, um dia você faz uma coisa, daí 3 meses você faz outra.
E o interessante é que você vá fazendo um grande rodízio de tudo isso e customizando aquilo para você. Doutora, uma dúvida. Existe um pouco de divisão no assunto de laser? Eu adoro, faço bioestimulador, eu faço todos os bancos de colágeno que eu A posso gente fazer. consegue ver bastante isso em você. Muito obrigada pela parte que me toca. E aí, tem algumas profissionais que falam sobre o cuidado desses lasers para a gente não estar estimulando a produção de melasma, porque essa agressão poderia causar manchas, enfim. Sim. Até onde a gente pode ir com os lasers? Quais são os cuidados para quem tem uma pele mais sensível que desenvolve melasma, enfim? Então, quando você fala em laser, você fala em foco, Uhum. tá? Qual é o que você quer? Você quer foco em pigmento, em vaso, em água? Então, cada laser tem um comprimento de onda e, consequentemente, um foco. Legal. Se eu quero tratar o seu melasma, eu não vou usar o foco de quem vai tratar cicatriz de acne, entendeu? Então, eu uso comprimentos de ondas diferentes. E hoje em dia, existem vários lasers que tratam a parte vascular do melasma. Consequentemente, eu falo que diminui o transporte de melanina para a superfície e te ajuda. Tá. Agora, é E claro, se a pessoa tem os dois? tem melasma e cicatriz de acne, então aí você vai priorizar Um o dos tratamento de um, porque provavelmente se você agredir demais esse epiderme, você vai Perfeito, entendi. piorar o seu melasma. Tá. Tá? Eu queria até trazer uma experiência Sim. comigo mesma. Eu, há muitos anos atrás, Cris, eu fiz um laser, que é o pico, eu nem sei como é que Laser ele de tá. picosegundos. Exato. Isso. E quando eu cheguei na clínica, foi assim que eu cheguei aqui em São Paulo, eu nem te conhecia ainda. Assim que eu cheguei em São Paulo, me indicaram um dermatologista, eu fui, contei o meu histórico para ele, que o meu melasma é aquele melasma de todas as indústrias colocam lá, ó, 15% das pessoas podem piorar. E aí eu falei, doutor, eu estou nesses 15%, porque eu já tinha feito outros procedimentos e o meu melasma pipocava, aparecia mais. Não, mas esse é isso, aquilo, é o mais ultramoderno. E eu fui. Cris, deu 7 a 10 dias. Meu rosto fez assim, ficou muito, muito escuro. E desde então, desde 2017, isso tem 8 anos quase. Eu nunca mais fiz nenhum laser. Eu entendo que o meu melasma não tem um profundo conhecimento sobre essas tecnologias na pele, mas eu entendi que o meu melasma é ultrassensível e que eu não deveria fazer esse laser ou nenhum outro tipo de laser, mesmo conhecendo sobre essas ondas, assim. Isso é verdade? Eu realmente não devo fazer Então, Ale, talvez você tipo. possa fazer sim, desde que você tenha um preparo prévio, que você esteja tomando medicações que te ajudem a não piorar esse melasma. Hoje em dia tem vários antioxidantes que te ajudam em hipercromia pós-inflamatória e usar um comprimento de onda adequado. Eu tenho laser de picosegundos, eu uso todos os dias na minha clínica, é um dos lasers que eu mais uso. E uso, inclusive, para pacientes com melasma. Com excelentes resultados. Morro de medo. Então, e talvez tenha faltado um pré. Às vezes até o próprio setup da máquina, né? Ou então, assim, um ajuste. Porque quando o laser de picosegundos chegou, ele chegou fazendo estragos, muitos estragos também. E a gente teve uma curva de aprendizado. Sim. E hoje em dia é um dos lasers mais utilizados, até pela segurança. Porque pico, ele pulveriza pigmento. Ele não explode, ele pulveriza. Então, eu acho que você devia colocar um espacinho no seu coração para isso. Acho que eu vou colocar, mas tá difícil. Tá trancado a várias chaves. Igual quando a gente vai passar uma roupa que a gente não sabe se o tecido queima, passa pro lado de dentro, assim, só um pouquinho. Mas é uma história que me marcou muito. Sim, com certeza. Marca. E aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cuidar da minha pele, ter uma pele mais viçosa, né, mais hidratada, e vou esquecer esse negócio dessa mancha. Eu uso há muitos anos, só maquiagens naturais, porque realmente eu acordo, eu preciso passar uma base, assim,
não me incomoda, porque eu não fico me vendo o tempo inteiro, mas incomoda as pessoas. As pessoas olham, tipo, nossa, sua pele é muito manchada. Então, hoje está bem clarinho, porque aí eu não tomo sol, faço uso de alguns antioxidantes também, que ajudam no clareamento, mas também... Não sei se tem esse espaço aí. Eu vou fazer uma consulta antroposófica com a Cris primeiro, para depois ir para esse espaço desse laser. Mas realmente é a melhor estratégia hoje para melasma dentro da dermatologia. Então, o melasma é um grande carrossel. Então, assim, você tem que lançar mão de tudo que tem de bom e que possa ser usado em você. Sim. Então, a gente tem despigmentantes que atuam em várias cadeias da pigmentação. Perfeito. Não use um só. Então, Perfeito. hoje você usa um misturado com... O que seriam? Você pode dar alguns exemplos? Hoje em dia, um protocolo ouro. O padrão ouro de tratamento de melasma ainda é fórmula Kligman. Hidroquinona, ácido retinóico e um tipo de corticoide. E quem tem alergia retinóica? Então, este é o padrão ouro. Hoje em dia a gente tem o Thiamidol, que é uma substância maravilhosa, presente no produto anti-pigment do laboratório Serim. A gente tem o Melaxil, que é uma nova molécula clareadora, que foi lançada pela La Roche-Posay, dentro de um produto chamado Mela B3. Então, você pode... O Bakuchiol. O Bakuchiol, você gosta? Então, mas ele é um retinoide-like. Sim. Tá? Você pode usar ele, então ele é um renovador. Ele não é um clareador. E você pode ainda lançar mão de um antioxidante com efeito de clareamento. Como o resveratrol, a vitamina C. São clareadores. E aí depois a gente tem ácido cógico, alfarbutin. Então, qual é o grande segredo? Hoje eu uso este alternado com esse, acabei esse alternado com esse, um belíssimo fotoprotetor, posso tomar ácido tranexâmico, posso tomar picnogenol, posso tomar polipódium leucatomos. Vou trazer uma novidade, eu não sei se é novidade para você, mas para muitos ouvintes será. No congresso que eu estive recentemente, conheci 2 brasileiras que lançaram e fundaram uma marca que chama One Skin. Você já ouviu falar? Eu ouvi. Que é incrível. Conversei com elas, uma delas é a minha xará, chama a Alessandra e a Carol, e elas descobriram, a Alessandra é uma pesquisadora e descobriu um peptídeo que atua nas células senescentes. E células senescentes é o que a gente chama de envelhecimento celular. Então, que esse peptídeo atua nessa célula senescente, fazendo com que haja realmente, verdadeiramente, um rejuvenescimento dessa pele. Eu comprei, já estou experimentando, mas assim, amei os produtos, e um dos produtos que eu comprei é um fotoprotetor também, que tem assim uma sedosidade, sabe, cremoso, aveludado, tem um pouquinho de cor, mas não fica aquela cor muito forte na pele, né, se adequa. Cris, fiquei encantada com os projetos e pelo conhecimento. E peptídeo a gente sabe que é um grande mapeador. Eu falo que ele faz um mapping daquilo que a gente está precisando e de acordo com o que a gente está precisando. Dentro do biohacking é a marca que mais está sobressaindo dentro do meio de biohacking. E brasileira. E brasileira. De Teófilo Otoni, uma delas, lá de Minas, mineira, os mineiros arrasando no mundo, elas moram hoje em São Francisco, mas fiquei encantada. As meninas super trabalhadoras, estudiosas, e numa feira de um summit de longevidade com grandes pesquisadores, e todos eles falando sobre este produto. Muito legal. Muito legal, né? Doutora, deixa eu tirar uma outra dúvida com relação ao melasma. Existe uma crença que o melasma, a gente precisa usar muito protetor solar para a gente proteger a mancha. E algumas vertentes trazem uma grande polêmica. Hoje eu tô polêmica, né, gente? Hoje eu tô polêmica. Dizendo que essa intensidade de uso de protetor solar faz com que a pele se desacostume com o sol, e por isso que o melasma fica mais sensível, e quando a gente vai para uma exposição solar, ele grita, vai cair para trás. Não, calma, eu sei que ela vai argumentar, mas é que é justamente para a gente tratar a desinformação. Exato. Então, é lógico, por exemplo, eu faço kitesurf. Então, às vezes, eu vou para o kite e fico 4 horas dentro do mar, 3 horas dentro do mar fazendo downwind. O meu melasma dá uma gritadinha no final de 5 dias. Não tem como, né?
Mas, obviamente, se eu não usasse protetor, eu uso todos os dias, eu imagino que isso seria muito pior. Mas tem essa vertente, essa coisa que é uma informação que tem sido dissipada aí nas redes sociais, enfim. Então, se você puder falar um pouquinho ela é muito gentil e ela mas foi uma dermatologista, né? Que na verdade, foi uma influenciadora. Foi uma influenciadora que diz que... Com uma cosmetóloga. Que uma cosmetóloga... Não era uma dermatologista. Essa informação está errada, porque um dos fatores principais causais do melasma é a radiação ultravioleta do sol. Então, a gente realmente tem que se proteger com filtros solares adequados e lembrar que a cor significa uma camiseta. Então, se a gente tem um filtro de amplo espectro e ainda coloca cor, eu adiciono fotoproteção a este filtro. A gente também tem que se proteger porque nós somos um país tropical, abençoado por Deus e com sol o ano inteiro, praticamente. E a gente corre maior risco de desenvolvimento de câncer de pele e do fotoenvelhecimento. Perfeito. Então, a gente tem 3 pilares que fazem com que a gente use filtro solar de uma maneira... Existe uma preocupação com o melasma para algumas pessoas, às vezes ele vem como prioridade, e para mim não faz muito sentido, porque eu acostumei com ele e convivo com ele, mas para mim é o fotoenvelhecimento e o agravamento ou aumentando o risco de doenças como um câncer de pele. E as pessoas se expondo desnecessariamente. Então, gente, não usar protetor solar, seja para melasma ou não, envelhece a pele. Pode aumentar o risco de câncer. Então, é sobre outras coisas também, né? É uma não só uma anti-saúde. Tomar sol, exato. Anti-saúde. Eu acho se assim, expor se proteger, né? Porque 15 minutos de um sol de 8 a 10 da manhã, você sintetiza a vitamina D, você melhora o seu humor, mas parou. Mas se expor intensamente ao sol não é uma estratégia para prevenir melasma. Absolutamente. É para piorar. Ao contrário do que a coleguinha falou na internet. É para piorar. Hoje em dia a gente tem tanta informação, mas tem muita desinformação, né? Exatamente. Então, acho que as pessoas poderiam checar mais a fonte de quem está falando. Uma coisa que a gente sempre puxa nas rodas de conversa do Menu Sem Pausa. Você viu um médico falando na internet, você pode entrar no site do Conselho Regional de Medicina, o CREMESP, coloca o nome dele ou o CRM e você vai conseguir ver qual a especialidade dele que está cadastrada, né? Então, todos os médicos têm o título de especialista, levam para o CREMESP e tá lá no site. Se a pessoa não é especialista no que ela está falando, eu acho que é para duvidar da informação. E tem mais um pontinho só com melasma para a gente para o próximo assunto que eu queria esclarecer, que é o seguinte... Nós temos a questão solar, que a gente já falou aqui amplamente, mas nós temos também a incidência das luzes artificiais, que também pioram bastante esse melasma, né? E aí acho que a gente tem a relação da onda UVA e da onda UVB, e que muitas vezes a gente se atenta só a uma delas e não a outra. Se você puder falar um pouquinho pra gente. E tem a luz visível, né? Que a gente tem que se proteger também. E para isso a gente usa filtros físicos. Tá? O componente físico do filtro, né? E a cor, é aquilo que eu falei, a cor é a camiseta. Então, assim, por que não? Então, a gente tem que se proteger para aquela radiação que a gente sente, eu falo assim, o bafo, às vezes o céu não tá nublado, mas tem aquele bafo, e você falou, meu melasma piorou no dia seguinte. É a luz, que a gente chama de a luz visível, a outra radiação que não é nem UVA nem UVB, que vai piorar o seu melasma e que contra isso você tem que se fotoproteger também. Legal, bacana. Então, entre indicações de fator de proteção, entre químicos e físicos... Neste caso, físico, mas para câncer de pele, para fotoalergia, os químicos. Tá bom, maravilha. Tá? Eu quero voltar em um tema aqui com a Tati. Sobre reposição hormonal. Eu te fiz uma pergunta, você respondeu sobre esse momento ideal de reposição hormonal e até mesmo dos novos veículos, né? E que tudo mudou, mais conhecimento, mais pesquisa. Quando que a mulher ela está segura para fazer uma reposição hormonal? Porque existem pessoas que podem, não podem. Quem seriam esses grupos, assim? O que você colocaria para gente? Contraindicação para terapia hormonal. Paciente que já teve câncer de mama ou paciente que já teve trombose. Esses 2 grupos a gente não vai usar.
mas a gente valoriza sempre também o desejo da paciente. Eu acho que a gente tem que deixar claro na consulta que a terapia hormonal não é a única opção. A gente pode atuar muito em mudança do estilo de vida. E por isso essa história de quanto antes a gente começar a se preocupar, mais fácil. Então, sim, isso de fazer os 150 minutos de atividade física, de ter uma alimentação saudável, de se atentar para o fortalecimento muscular, para melhorar a qualidade óssea, não são mais opcionais nessa fase. Tem coisas que são inegociáveis, né? Sim. Eu falo, a mulher que não mudou antes dos 40, para poder ter uma boa qualidade de vida, ela não tem muita opção. Se você quer viver bem após os 40 anos, você terá que ter uma rotina, terá que ter ossos fortes, fazer uma musculação, uma boa saúde muscular, cuidar da alimentação, gerenciar o seu estresse, modular aí o seu contato com toxinas, que nós somos expostas a diversas, mas a gente ainda pode minimizar esse contato também. Eu queria que você falasse um pouquinho também quero dar minha opinião depois, Tati, sobre a associação de terapia de reposição hormonal para mulheres que estão fora dessas condições que você acabou de abordar e o consumo de álcool. A gente tem que rever bastante os nossos hábitos. O fígado não é o mesmo de 20 anos atrás. Então, é uma época que para repensar mesmo. Por exemplo, para insônia, né, que é uma queixa comum na menopausa, tem muita paciente que fala assim, eu vou tomar uma tacinha de vinho para dormir melhor. Mas quando a gente tem o consumo de álcool, você até pode ter um período de latência menor. Você cai no sono mais rápido, mas você não tem um sono reparador. Então, é uma falsa ideia essa de que a taça de vinho vai ajudar na qualidade do sono. Então, é para rever estes hábitos. Eu falo muito sobre terapia de reposição hormonal quando eu pego pacientes que já estão com terapia, até na perimenopausa, antes mesmo da menopausa, e sobre o estilo de vida, sobre esse consumo do álcool, que o que eu vejo na prática clínica é que elas não querem diminuir, pelo contrário, a Cris tá ali, tem aumentado. E tem aumentado. Eu acho que por diversas razões. Muito. Eu também percebi isso. Gente, porque é um prazer imediato. É um prazer imediato. É o que a gente estava falando sobre prazeres sobre imediatos. Sobre o descanso, sobre o relaxamento, sobre essa... fuga. Sobre desviar dos problemas naquele momento ali do álcool. Mas o que eu quero trazer de mais importante, muito no âmbito da nutrição, só para a gente não perder aqui as pontas, é que a paciente precisa entender que os hormônios eles precisam ser metabolizados e eliminados de forma eficiente. E que o álcool ele vai ser a prioridade ali do fígado, que ele é uma toxina. Então, o seu corpo vai entender que precisa daquele álcool ir embora. Ele precisa também metabolizar aqueles hormônios que estão vindo de forma exógena, né, de fora para dentro, e ainda tem que eliminar. Então, o álcool atrapalha esse processo hepático e ainda atrapalha o intestino, evitando aí uma boa eliminação, né, podendo aumentar a recaptação de um estrogênio, por exemplo, que está sendo administrado nessa reposição hormonal. Então, quando eu falo de pilares importantes para a qualidade de vida na menopausa, eu foco muito em saúde hepática e em saúde intestinal. E na reposição hormonal, gente, termos um intestino saudável, um fígado saudável, com um bom processo de detoxificação que é necessário, principalmente nesse momento, para equilíbrio hormonal, a gente não pode ceder em uma toxina tão intensa como o álcool, né? Eu adoro uma tacinha de vinho, mas eu bebo realmente de forma muito isolada atualmente, porque eu colho os benefícios. Você trouxe do sono e para mim é perfeito. Se eu excedo no álcool ali um pouquinho a mais de uma taça, eu já não durmo bem. Então, só de pensar, eu já não bebo. Eu sou tão viciada no meu bem-estar, tipo, eu quero dormir bem, eu quero acordar bem, que eu prefiro colocar este prazer que um dia eu tinha de lado, porque outros prazeres já tomam conta de mim agora, né? De acordar bem, de fazer as minhas coisas. Mas eu falo muito, Tati, você concorda? Reposição hormonal e álcool não combinam? Não combinam. Tá ótimo, escutei de uma ginecologista fera. Homeopaticamente eu trato o fígado da grande maioria dessas pacientes que chegam fazendo terapia de reposição hormonal por via oral, porque a gente sabe que metabolização é hepática na grande maioria das vezes.
E eu vou perguntar, e elas não entendem, porque eu, como dermatologista, pergunto como elas estão evacuando. Elas não conseguem captar. Que dermatologista quer saber de como que eu vou ao banheiro, no banheiro. Exato, mas assim, exatamente o que você falou, o que ela espelha, o que ela põe pra fora, né? Exatamente. Eu quero falar sobre perimenopausa. Posso fazer uma pergunta antes de reposição hormonal? Claro, vamos lá. Tati, e sobre a questão da proibição, da suspensão, na realidade, da Anvisa com relação aos implantes hormonais? Acho que a gente teve aí uma prática meio indiscriminada, né, que levou a essa suspensão. Como que você acredita que seja o futuro desses implantes? A gente ainda vai ver eles na prática clínica? Você utilizava? Qual a sua opinião com relação a isso? Antes de uma medicação ser lançada no mercado, ela tem que passar por uma série de testes que comprovem a eficácia e a segurança. Não é o caso dos implantes hormonais, né? Então, acho que no futuro a gente vai ter esses estudos, mas hoje a gente ainda não sabe qual a melhor dosagem, tempo de uso e não sabe exatamente os efeitos colaterais. Então, ela começou a ser usada indiscriminadamente por alguns profissionais e a Anvisa teve que tomar essa medida extrema de fazer a proibição. Então, estou esperando os estudos para começar o uso na minha prática clínica. Que bom, eu fico feliz, porque eu tive uma péssima experiência, fui incentivada por uma médica a fazer uma terapia hormonal com implantes e achei ela muito ruim, assim, eu tive uma regressão na minha composição corporal e não uma progressão, e aí eu acabei retirando eles antes do tempo, enfim, então a minha experiência não foi legal. Olha que a gente está falando de uma pessoa muito jovem, né, a Bruna tem 36 anos, então a gente está falando assim, poxa, uma reposição hormonal numa mulher tão jovem, assim, existem outras estratégias para buscar uma boa performance física, uma boa composição corporal, exatamente. A minha endócrina queria me matar, doutora Lê, beijo, eu te amo, não pecarei mais. Uso indiscriminado. Quando a gente começa uma terapia hormonal, tem um período ali de titulação da dose pra gente ver qual vai ser o melhor personalizado para aquela mulher. Não é uma coisa tão imediata. Exato. E com o implante a gente não consegue ter esse manejo, né? Na realidade não tinha feito nem com a intenção de composição. Eu fui para olhar a possibilidade de congelamento de óvulos e ela me disse que eu precisava fazer um tratamento prévio para que eu pudesse modular meu ovário. Suplementos excelentes. Você já indicou, amiga? Eu tô tomando. Óvulos, tá bonitinho. Geleia real, resveratrol, cúrcuma. Coloca mitocôndrias para funcionar. Não, Cris? Com certeza. É uma reposição hormonal bem feita. Eu sou a paciente, eu posso te dizer de cadeira. Eu faço reposição hormonal há 1 ano e meio. Melhorou a minha performance física, melhorou o meu cansaço. Eu faço com adesivo. Legal. Respondi super, não quis usar medicação oral, muito menos implante, porque eu queria poder tirar se eu não gostasse. Então, assim, eu sou uma incentivadora de pacientes que precisam e podem. Legal. Você sabe que outro dia eu respondi uma caixinha de perguntas e eu tive que me explicar, porque eu não sou médica, eu sou nutricionista. E aí a pergunta era, você aconselha reposição hormonal? E eu falei, eu acho que realmente é uma estratégia para melhorar a qualidade de vida. Eu já faço um pouco, já uso doses bem pequenas de progesterona para auxiliar ali no sono. E acredito que as pessoas deveriam buscar, né, profissionais para fazer. Aí depois eu consertei, falei, gente, não estou indicando para todo mundo não, mas que melhora a qualidade de vida é inegável. É inegável, e que bom que tem mulheres que podem, eu, Cris, que já estamos fazendo, que podem se beneficiar com essa estratégia. E associado a isso é o estilo de vida, né? E que aí a gente sabe que a gente ainda colhe mais benefícios. Porque, por exemplo, hoje eu uso 10 miligramas de progesterona. É muito pouquinho, não é, Tati? Sim. E já me beneficia demais, meu sono é outro, estou muito mais calma. Então, assim, eu não preciso de uma dose de 50, de 100, por quê? Porque outras estratégias fazem parte do meu dia a dia, como os hábitos, o ritual noturno, que me beneficiam. Então, eu posso me beneficiar de pequenas doses com grandes resultados atualmente. Eu não preciso ficar aí fazendo grandes doses agora, aos 48 anos. Posso ir com doses pequenas, alternadas, é a mesma coisa de uma testo tópica, um estradiol tópico, que eu faço tudo muito pouquinho para me beneficiar, porque eu não quero ter um declínio significativo. Eu sei que está chegando, se a gente for considerar a idade média da população brasileira de menopausa, 54 anos para 50, então o que eu vou fazer?
eu vou antecipar aí, vou manter um equilíbrio hormonal para eu não cair do penhasco, né? Então, E com essa iniciativa que a gente montou, o Menu Sem Pausa, a gente faz rodas de conversa, porque levar essa informação de qualidade é muito importante para Super. cada um fazer as melhores escolhas. Porque senão eu acho que fica esse mito de não, vou morrer de fogachos e não tem nada que eu possa fazer ou sobre senão isso. eu não posso fazer reposição hormonal porque eu vou engordar, vou ganhar peso, vou isso, porque ainda tem isso, né? O medo da progesterona, do ganho de peso. Então, assim, gente, vamos colocar as coisas no devido lugar, com bons profissionais, com conhecimento, com uma informação de qualidade, como a Tati está trazendo. Não, e elas aqui. acham assim, eu vou fazer musculação, eu vou ficar grande. Não, Quem não dera. adianta. Ai, não, quem assim, dera. né? Então, assim, lembre-se de que o peso Quem virou dera. remédio. Eu falo peso igual remédio, não é? É. Na menopausa, a gente precisa criar um músculo que a gente já não cria Exato. mais, né? Exato. Então, vamos fazer treinos de eu quero fazer Resistir. pilates. É ótimo, mas também musculação. E aí, se você não tem tempo, você deixa pilates e faz musculação. Exato, Pronto. exato. Cris, a gente já está chegando no final. A gente ficaria aqui 2 horas, 3 para variar. Todos os nossos podcasts estão uma delícia, conversas aqui super bacanas. Mas cabelo fraco, sem vida, quebradiço, queda capilar. Tá. Esses sinais e sintomas acompanham a menopausa. Super. Me Por conta quê? o que nós Nós podemos temos fazer. receptores estrogênicos no corpo inteiro e principalmente no folículo, na unidade pilosebácea. Então, fazendo parte da tríade menopáusica, secura, flacidez e afinamento e diminuição de cabelos. O que a gente faz, né? Eu tenho ação, quando eu diminuo o estrogênio, eu tenho ação dos hormônios masculinos no folículo, que afinam, miniaturizam e caem. Eu posso lançar mão de terapias como minoxidil, que é um vasodilatador na forma tópica e oral, customizada para cada caso. Isso faz com que você mantenha aquela população capilar no lugar. Não vai, Cris, você vai falar o que não eu ia vai perguntar. fazer nascer Perfeito, novos era exatamente cabelos. o que eu ia falar. Mas eu falo assim, eu faço um corte na linha do tempo e consigo manter aquela paciente que começou a perceber que a Maria Chiquinha era 2 voltas de Maria Chiquinha e começou a dar 3 voltas de Maria Boa. Chiquinha, é o momento. Pode ser tópico, pode ser oral. E com suplementos adequados, eu melhoro a fibra capilar. Perfeito. Porque com a perda estrogênica, eu modifico a fibra. O cabelo fica mais seco, mais quebradiço, Sim, com frizz. E aí, ali, é a questão de suplementação e alimentação correta, né? O que seria uma suplementação de ativos para esse cabelo? A gente sabe que as doses vão ser individuais, mas quais são esses ativos Primeira que você coisa, usa na eu prática vou olhar clínica? ferro, eu vou olhar primeiro os distúrbios hormonais da paciente, se tem alguma coisa relacionada à tireoide, Perfeito. se ela tem uma anemia ferropriva, então assim, eu não trato tireoide, eu encaminho, mas a anemia ferropriva eu trato sim, eu reponho ferro se for necessário, silício orgânico, Perfeito. biotina. Na grande maioria das vezes é isso que faz diferença para a fibra. E a biotina sempre em doses muito altas, né, Cris? Na verdade, 10 miligramas. 10 miligramas, eu ia falar 10 mil microgramas. Isso, 10 miligramas é a dose recomendada para essa fibra capilar que se faz mais seca, mais modificada. Sim. Gente, essa dose que a Cris trouxe aqui de biotina é uma dose muito específica para essa queixa, porque não é uma dose comum, né, Cris? É uma dose que os estudos mostram benefícios para esta queixa capilar, melhorando essa fibra, porque não é qualquer pessoa. Se você não tem queixas capilares, você não vai usar essa dose de biotina, por favor, você não precisa, mas é para uma queixa pontual, né? E a gente vai, aí pode usar um sérum, pode usar um spray, pode usar várias coisas se a queixa não for essa. Sim. Só tem o frizz. Sim. Às vezes um tratamento tópico você já vai resolve. ajudar. Exato. Perfeito. E aí, Maravilha. Bruna? Teríamos mais muitas finalizar. perguntas, mas vamos precisar finalizar. Né? Vamos fazer um mitos e verdades aqui rápido com a doutora Cris e com a Tati. Vamos lá, eu tenho aqui algumas perguntinhas, Tati. Vamos lá. Os sintomas da menopausa são inevitáveis? Mito ou verdade? Varia muito. Cada menopausa é única de mulher para mulher, né? Não se compare com a sua amiga.
isso que você falou do autoconhecimento, de você se reconhecer, é o que vai fazer a diferença nessa fase. Cris, os peptídeos de colágeno podem ajudar na produção de colágeno da pele? Atualmente, sim. Antroposofia e menopausa conversam. Mito ou verdade? Super verdade. A antroposofia vê a menopausa como um renascer, porque na verdade a gente para de criar uterinamente e essas forças do criar se transformam para forças do sentir e do pensar. Então várias mulheres se desenvolveram, trocaram de carreira, fizeram um reboot na vida e começaram uma nova forma de olhar esse mundo após a menopausa. Exemplos brasileiros e maravilhosos, Cora Coralina, Tomi Otaki e tantas outras mulheres. Por isso, muitas vezes as médicas antroposóficas, as ginecologistas, elas orientam leitura de biografia de mulheres que se transformaram nessa fase, porque a paciente para de se carimbar como... Esse é um conceito encantador. Param de se carimbar como... Exato. Agora sim, finitas. a gente vai fechar o nosso podcast com uma mensagem linda. Sim. Obrigada. Obrigada pela sua presença. Obrigada por toda essa delicadeza na entrega de conteúdo. Obrigada, Tati, também pela sua presença. Prazer em conhecer. A Cris eu já conhecia, mas prazer em ter você aqui conosco falando de um tema tão importante, que ainda é muito tabu e que nós, mulheres, precisamos nos ajudar. E parabéns pelo projeto de vocês. Obrigada. E que transforme muitas, muitas vidas aí ao longo dos anos com vocês. Obrigada, Bru, mais uma vez por esse podcast. Obrigada a todos os ouvintes. A gente encerra mais um episódio do Que Mulher é Essa? Um novo ponto de encontro para mulheres de todas as idades, para você trocar, aprender e se conectar. E deixa seu like aqui nesse episódio para que esse conteúdo seja entregue para mais e mais pessoas. Um beijo, até a próxima. Beijo, Cris. Obrigada, beijo, Tati. Lê. Beijo, Obrigada, Bruna. Obrigada, Lê. Obrigada, doutora Tati. Obrigada, doutora Cris. Mais um Obrigada. podcast com um monte de informação aqui, enriquecendo a nossa audiência. Beijo, pessoal. Beijo, Até a próxima. Gente. Tchau, tchau. Até mais.